Saudações, filhas e filhos do abismo. Esperar a moto passar. Porque aqui vai ser assim, os vídeos vão ser sempre muito orgânicos, naturais. Vocês vão ouvir a barulheira do pessoal passando na rua. O tio Douglas não vai ficar editando o vídeo, picotando ele. Então é assim, começou, vai embora. Esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre algumas coisas que são colocadas dentro do esoterismo, dentro da espiritualidade, enfim, da magia, né? Que são muito complicadas, né? Normalmente, a princípio, vista-se uma forma, né, de pensar sobre esses pontos, que eu vou falar quais são, como se fossem, assim, os vilões, assim, os mais altos vilões da coisa, sabe? E como quase tudo nesse campo, depende. Bom, hoje a gente vai falar sobre ego, né? Rapidamente, a gente não vai ficar esticando muita coisa, nós vamos ter que ver um vídeo gigante aí, mas ego, mente, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade também. E vamos cruzar isso com a astrologia em alguns momentos, assim. Primeiro, vamos fazer uma espécie de convite, assim, né? Pensem comigo aqui e observem. Vocês já notaram que muitos que são detratores, né, do ego, normalmente, se você observa bem, essas criaturas estão caindo na própria armadilha, né, que, por exemplo, ao falar sobre a questão do ego com muita veemência, assim, né? Pô, destruir o ego, aniquilar o ego, dar porrada no ego, dar voadora no ego, xingar o ego, sei lá, velho, arrancar o ego e colocar, cara, se você arrancar o ego, na verdade você tá morrendo, né? Mas a gente já brinquei assim com os meus aprendizes, que se você for realmente aniquilar o ego, na verdade você seria você tá cancelando seu próprio CPF, né? Pra não dizer outra coisa, porque, né? Vocês sabem que o algoz do ritmo aí vai saber. Então, cara, porque o que é? Bom, vamos volta mais um pouquinho, né? Com essa ideia do... Às vezes eu até uso o plural, né? Ao invés de falar ego, eu falo egos para pegar um conjunto que compõe essa estrutura, né? No sentido de personas. E aí eu tô usando aqui com o ego no sentido de personalidade mesmo. Eu acho que o vizinho começou a capinar a graminha da frente da sua casa. Vocês vão ficar ouvindo. É isso. Personalidade, né? Então eu costumo chamar isso de personas. Eu prefiro usar, né, em magia, às vezes, por isso até às vezes eu uso egos, né, para facilitar. Que seriam essas máscaras mesmo, né? Então, aliás, persona é uma palavra que eu acho muito interessante, porque você vai ter essas duas, né, palavras menores, o persona, no sentido no sentido, né, do através, e o sona de soar mesmo, né? Que a gente fala do sonar do morcego, né? Então persona, de soar através de. Então o ego, os egos, eles seriam essa interface pela qual acontece a expressão do interno com o externo. Como é que você aniquila um negócio desse? Como é que você destrói um negócio desse e sai vivo para contar a história? Tá vendo como é que é absurdo? Então, assim, eu acho que a coisa precisa ser mais, né? Você tem que explicar. Por isso que eu brinco, fazer as pazes com os egos, né? No sentido de assumir a coisa, tomar cuidado com identificação excessiva com algumas coisas, porque aí você vai também ter o problema de... que eu acho que é isso normalmente que as pessoas querem, talvez querem dizer, né? Que é você esqueci a desgrama da palavra, acabei de falar um negócio e esqueci, mas enfim, se associar demais com uma determinada visão, que às vezes é uma visão que é uma visão de mundo, uma crença mesmo, né? Que a gente herdou de alguém, que a gente aprendeu
Às vezes só foi absorvendo aquilo e não para pensar se aquilo realmente faz parte da caminhada do que a gente está procurando, buscando, ou se foi alguma coisa que enfiaram lá dentro da nossa cabecinha, né? Então, lembrei a palavra, identificação, é isso. Então a questão é mais com quais personas, com quais facetas desse ego a gente está se identificando excessivamente, e isso está prejudicando a gente de alguma maneira. Não a coisa como um todo, porque se a gente aniquila a coisa como um todo, é igual eu falei, CPF tá cancelado. Mas às vezes você vai ter facetas, aspectos que precisam ser trabalhados. Então a gente deveria, talvez, ao invés de dizer aniquilar o ego, ver que partes dessa estrutura estão ali agindo como um impedimento para um crescimento da pessoa, né? Para um crescimento pessoal, para o desenvolvimento espiritual, o jeito que vocês quiserem colocar, né? Ia falar uma coisa que me fugiu completamente. Enfim, tudo bem. É aquela coisa, né? A gente tem que olhar aquele exercício de olhar pro bicho gente, eu gosto de usar a expressão bicho gente, por uma perspectiva integral e não ficar com essa dicotomia, né? Você polariza o corpo em relação ao espírito e fica essa coisa muito, sabe, ou é um demais ou é o outro demais. Não, o bicho gente é um negócio muito mais complexo, né? Integra aí diversas, a gente vai chamar isso no sentido de corpos, por exemplo, né? Mas pode chamar de dimensão, a gente é uma consciência habitando em muitas dessas dimensões, né? E, pessoal, só para deixar claro, né? Eu estou falando pela perspectiva esotérica, mágica, ocultista e afins, não tenho formação em psicologia, conheço um pouquinho, mas então se tiver algum conflito de conceitos, aí a gente releva. Mas é isso, então é a proposta da gente olhar com mais cuidado para esse tipo de afirmação que a gente vê muito, né? Como, por exemplo, a mente é uma coisa pavorosa, mas a mente fica para um próximo vídeo. Hoje a gente fica só no ego, que já está de bom tamanho. Ou essa coisa de aniquilação do ego e coisas do tipo, não. É mais um cuidado com as máscaras quando elas grudam excessivamente no nosso rosto. Como diria Peter Carroll, né? Que é quando essas faces, elas, né, essas coisas pelas quais soam, né, a expressão interna para fora, quando essas máscaras grudam muito, às vezes a gente nem percebe mais essas máscaras. Aí sim, aí a gente vai observar, mas não é que a gente vai ficar sem máscara. Você vai trocar de máscara, você vai adaptar aquela máscara, você vai editar a sua personalidade ou o seu ego, enfim, trabalhar na edição dele e não aniquilá-lo completamente, né? Até porque uma outra coisa que eu vou levantar aqui para ficar aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Quem que se beneficia disso? Quem que se beneficia da ideia? Isso eu estou falando o mundo cão mesmo, essa selva sinistra que a gente vive aqui. Observem quem é que vai se beneficiar dessas ideias, né? De, por exemplo, aniquilar o ego, que você tem que, né, acaba. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado porque senão é muito fácil, principalmente dependendo da constituição da pessoa, né? É muito fácil ela virar presa. Mas até aí, né? Aparentemente tem pessoas que talvez prefiram viver na situação de presa, mas isso deixa pra lá, em outro momento a gente pode comentar sobre isso. Então, vou terminar por aqui então, acho que já deve ter dado aí uns quase 10 minutinhos, então tá de bom tamanho, vou ficar me alongando muito. Espero que vocês tenham curtido aí esse pequeno bate-papo, né, sobre esse tema aí tenso. A maioria do pessoal aí vai falar sobre detonar o coitado do ego, coitado, né? Sem ele a gente está perdido e nem levanta de manhã, não é isso? Então, saudações e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!